Você que acha que está recebendo menos do que deveria aí no seu benefício previdenciário, na sua pensão, na sua aposentadoria, vai saber agora aqui no Radar 13 exemplos para conseguir aumentar o seu benefício. Você está no Radar do Benefício, meu nome é Luan. E agora, e sem mais delongas, já pode deixar aí sua inscrição no canal e seu joinha no vídeo. Primeiro porque você vai esquecer, e segundo porque essa é a única forma que você tem de retribuir aqui o canal por estar trazendo essas informações para vocês em primeira mão e dando dicas para que vocês consigam aí ou conseguir o seu benefício previdenciário ou melhorar o seu benefício previdenciário. Então dá essa forcinha aí para a gente continuar animado e motivado a trabalhar. 3 exemplos para o aumento do seu benefício. Sem delongas, confira 13 situações que possibilitam um aposentado solicitar revisão do benefício para conseguir o aumento do seu valor. Vamos lá. Primeiro, pagamento de contribuições em atrasos no INSS. Os autônomos ou empresários que não contribuíram para o INSS em determinado período de atividade profissional podem solicitar recolhimento em atraso para que seja feito um recálculo, o que pode aumentar o valor médio do cálculo ou do tempo de contribuição. Para isso, é necessária a realização de um cálculo para verificar se o recolhimento em atraso é viável. Muito cuidado nessa hipótese, tá? Porque pode ser que o que você pague não justifique o aumento que você vai ter. Então é interessante você sempre buscar um planejamento previdenciário de alguém que saiba fazer essas contas, um advogado, um contador, que possibilite você a fazer um pagamento seguro, tá bom? Vitória em reclamatória trabalhista. Qualquer pessoa que tenha algum vínculo empregatício reconhecido na justiça posteriormente à saída do emprego e que não tenha sido incluído no cálculo do benefício pode pedir a correção através de uma revisão administrativa. Isso pode aumentar tanto o tempo de contribuição, quando se reconhece vínculo adicional, quanto o valor do salário, quando a inclusão das horas extras, por exemplo, ambos fatores que ampliam o benefício. Lembrando que é sempre muito importante na reclamatória trabalhista, lá vocês não fazerem as prestações advindas da reclamatória trabalhista de caráter indenizatório. Então sempre você tem que ver as parcelas, quando for fazer principalmente um acordo, elas serem incluídas como caráter remuneratório, principalmente quando se tratar de hora extra. Porque se for caráter indenizatório, não vai incidir contribuição previdenciária e, consequentemente, não vai ter reflexo na sua aposentadoria. Período trabalhado como servidor público. Quem já trabalhou como servidor público com regime próprio de previdência poderá requisitar administrativamente o aumento do período total de contribuição, aumentando o valor da renda mensal. Devem ser apresentados todos os comprovantes de recebimento e contribuições. E isso se dá através de uma certidão de tempo de contribuição que você vai conseguir com o órgão no qual você trabalhou. Apoio para acompanhante. Pode haver uma revisão de 25% na pensão para quem depende de auxílio de terceiros para a realização de tarefas cotidianas, como cozinhar, tratar da higiene, casos de pessoas com limitações físicas ou mentais. O valor destinaria, por exemplo, à contratação de enfermeira ou auxiliares. Esse apoio para acompanhante ele é um apoio que já é regulamentado nos casos de aposentadoria por invalidez. Então é fácil você conseguir administrativamente o pedido pelo INSS, desde que você tenha ali as condições para ter o acompanhante. Mas para os outros benefícios, inclusive para a pensão, é necessário a via judicial. E aí você tem que ver aí com o advogado se no seu tribunal aí da sua região essa tese ela está sendo viável ou não, porque em alguns tribunais ela é, em outros tribunais elas não são. Então, antes de dar entrada, é bom procurar um advogado de confiança para saber se vale ou não vale a pena o esforço. Ao fazer o pedido, o segurado passará por uma nova avaliação médico-pericial no INSS, nos casos da aposentadoria por invalidez, tá? Recuperação dos descontos do IR. As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do imposto de renda da pessoa física. Os segurados que recebem benefício e têm um desconto de imposto de renda na fonte podem solicitar isenção de imposto de renda nos casos de doença grave. Nesse caso, será preciso apresentar laudos médicos ou participar de perícia no INSS. Reaposentação. Aqui não confundimos com a desaposentação. A desaposentação é a ideia de você renunciar à sua aposentadoria e utilizar
os valores e os vínculos que você utilizou para a primeira aposentadoria numa segunda aposentadoria mais benéfica. A reaposentação ou a transformação da aposentadoria é uma tese que vem ganhando força nos tribunais, na qual o aposentado preenche novamente os requisitos de concessão de uma aposentadoria após o início da primeira aposentadoria, descartando-se completamente o tempo e os salários que foram considerados na aposentadoria original. Então vamos lá para um exemplo. Eu sou aposentado por tempo de contribuição, já estou aposentado e nunca parei de trabalhar depois da aposentadoria. Ali, quando eu faço ali mais ou menos 70 anos de idade, eu já fiz 15 anos de aposentado. Eu me aposentei ali com 55 anos de idade, o que era muito comum antes da reforma. Quando eu fiz 70 anos de idade, eu já tinha 15 anos que me aposentei. E já tinha 15 anos também de trabalho. Eu continuei trabalhando. Então eu dei ensejo a uma nova aposentadoria, que é uma aposentadoria por idade. A reaposentação é a ideia de eu descartar minha aposentadoria por tempo de contribuição, cancelar ela e me aposentar por idade, tá? Para poder ali, se caso for mais vantajoso, utilizar esse cálculo da aposentadoria por idade. Desse modo, caso você tenha mais de 15 anos de contribuição após a primeira aposentadoria e a idade mínima de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher, é possível obter uma elevação do valor mensal recebido a título da aposentadoria, caso sua nova aposentadoria, a aposentadoria advinda da reaposentação, ela seja mais benéfica. Tempo insalubre. Quem exerceu qualquer tipo de atividade elencada como especial, ou seja, que envolva risco à saúde ou integridade física por exposição a agente químico, físico ou biológico e não tenha sido considerada para aposentadoria, pode fazer este pedido. É uma situação um pouco mais difícil de receber o parecer favorável do INSS, pois o órgão exige comprovantes específicos de cada atividade e utiliza critérios próprios para calcular o peso da tarefa à atividade. Revisão de artigo que determina o cálculo do benefício. Entre 1999 e 2009, o INSS alterou os cálculos dos benefícios, pois fez a média considerando 100% dos salários, quando à época, antes da reforma, os salários que eram para ser considerados eram os 80% maiores salários. Então, o INSS estava fazendo 100% dos salários, como é atualmente. Depois da reforma, passou a ser 100% dos salários, mas antes da reforma era 80% dos maiores salários. E o INSS entre 99 e 2009 usou uma regra que era uma regra mais prejudicial ao segurado. Em geral, o INSS não concede esse tipo de revisão por via administrativa e para corrigir o problema, após ter a solicitação negada pelo órgão, é preciso entrar com ação judicial pedindo a revisão do artigo 29, que é o artigo que determina o cálculo através dos 80% dos maiores salários. É certo que alguns dos benefícios que foram alvos do artigo 29 sendo realizado de maneira equivocada entre 99 e 2009 sofreram revisão automática por conta do INSS ter sido imposto uma decisão para o INSS fazer essa revisão. Então, muitos benefícios já foram revisados automaticamente. E é interessante você saber se o seu foi revisado ou se você também sofreu esse tipo de prejuízo à sua renda mensal inicial aí no seu benefício. Diferença por auxílio-doença. É uma forma de compensar o pagamento feito pelo INSS pelo período em que o beneficiário recebeu auxílio-doença enquanto aguardava a definição da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez antes da reforma era 100% do valor do salário de benefício, que era mais benéfico do que os 91% do auxílio-doença. Então, quando você tinha uma perícia que indicava a possibilidade da aposentadoria por invalidez, era preciso que um outro médico perito, ele reafirmasse essa decisão. É como se ele fosse corroborar a decisão do primeiro médico perito, que a gente chama de confirmação de aposentadoria por invalidez. O período que levava entre essa solicitação e essa confirmação da aposentadoria por invalidez, o cidadão continuava recebendo auxílio-doença, num valor de 91%. Que é menor do que os 100% da aposentadoria por invalidez. Então, esse período, ele é que a gente chama de diferença por auxílio-doença. Essa diferença por auxílio-doença é o período que você vai ali, deveria já estar recebendo aposentadoria por invalidez e não recebia por conta de uma inércia do INSS. Isso porque o auxílio-doença paga 91% do valor médio da aposentadoria que o beneficiário receberia, ou seja, este é um mecanismo para recuperar os 9% restantes com efeito retroativo. Lembrando aí que com a reforma da Previdência,
a aposentadoria por invalidez ela passou por uma reformulação do cálculo, diferente do auxílio-doença. O auxílio-doença permaneceu os mesmos 91%, mas a aposentadoria por invalidez agora é 60% mais 2% para cada ano que exceder o tempo mínimo de uma aposentadoria comum, da aposentadoria programada. Então aí pode ser que em alguns casos a aposentadoria por invalidez, e na grande maioria dos casos a aposentadoria por invalidez vai ter um valor menor do que 91%, tá? A não ser que a pessoa se aposente por invalidez já muito próxima de se aposentar normalmente, né? Mais próxima da aposentadoria programada. Revisão do teto. Os benefícios concedidos entre o ano de 91 e 2003 podem ser revisados pelo INSS para recomposição, desde que o valor do salário de benefício tenha ficado limitado ao teto da época da concessão. A mudança tem base nas emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003, que embasam a correção. Aluno aprendiz. Quem exerceu atividades como aluno aprendiz matriculado em escolas profissionais mantidas por empresas e escolas industriais ou técnicas até 1998 pode incluir este tempo em seu benefício, desde que comprove a matrícula ou registro na escola, e também remunerações indiretas. Lembrando que essas remunerações indiretas podem ser alimentação, material escolar e tudo mais. Isso para ser reconhecido administrativamente pelo INSS. Caso você não tenha como comprovar essas remunerações indiretas, é possível você ir buscar esse reconhecimento de direito na justiça. A regra é a mesma para quem prestou serviço militar. O INSS deve incluir também no tempo da contagem do cálculo de benefício aqueles que serviram, se alistaram ali, fizeram o alistamento militar. Inclusão do auxílio acidente. Em 1997, uma lei determinou que não seria mais possível receber cumulativamente benefício de auxílio acidente e aposentadoria a partir de 1997, mas também ponderou que o trabalho acidentado não teria prejuízo em virtude da redução laboral. Trata-se de uma medida que, apesar de ser legal, não costuma receber pareceres favoráveis pela Previdência Oficial e que deve ser ponderada junto a um advogado. Essa é uma medida que realmente está pacificada no INSS, no sentido de que o auxílio acidente não pode ser acumulado com a aposentadoria. No entanto, é possível que algumas decisões judiciais favoráveis aconteçam a depender de caso a caso, e é por isso que é interessante avaliar junto a um advogado. Tempo no trabalho rural. Muita gente trabalha em breve período no campo antes de ir para as cidades, mas não inclui esse período no cálculo do benefício. A atividade em regime de economia familiar rural pode ser contada a partir dos 12 anos de idade. Esta é uma situação em que o INSS, quando recebe adequadamente os comprovantes, concede o benefício. Para comprovar esta atividade, é possível utilizar documentos em nome dos pais, desde que ele não tenha nenhuma fonte de renda por meio do trabalho urbano. Lembrando que essa idade de 12 anos ela foi até flexibilizada com a ação civil pública recente, que permite, inclusive, idades menores do que as de 12 anos para o reconhecimento do trabalho rural em âmbito administrativo, ou seja, o INSS pode reconhecer idades menores, mas para isso é preciso também ter as documentações que comprovem a efetiva atividade rural por parte dessa criança, tá? E assim a gente vai chegando ao fim desses 13 exemplos para aumentar o seu benefício, e pede para você novamente para clicar no botão de se inscrever, deixar o seu joinha e ajudar a gente a crescer e alavancar o canal para que a gente continue trazendo esse conteúdo para vocês. Você esteve no Radar do Benefício, meu nome é Luan. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever.